Hoje eu vou dar resposta a muitos dos meus espectadores que falam: pastor, por que em todos os vídeos o senhor fala que a pessoa tem que aceitar Jesus como seu Salvador? Aonde isso está escrito na Bíblia? Como que o senhor fala com tanta segurança que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador para ser salvo ou para ter a garantia na vida eterna? Qual é a segurança que o senhor fala isso? Então são muitos os comentários. Diante dos comentários que eu olhei e vi que mais as pessoas perguntam é sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre isso, mas de antemão eu vou falar o seguinte: a palavra de Deus, na verdade, ela liberta as pessoas, ela liberta a mente, ela abre a mente. A palavra de Deus é exatamente para isso, para as pessoas começarem a questionar. E a oração de intercessão, ela solidifica, ela une e solidifica as pessoas em Cristo, a oração de intercessão. Então hoje eu vou explicar essa parte, eu vou ler alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso, dando a resposta a essas perguntas, e depois eu vou orar juntamente com todos os meus espectadores. Gosto de que vocês orassem comigo no final, que é exatamente para que o Espírito de Deus, o Criador dos céus e da terra, possa habitar na nossa mente e nós temos entendimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que ninguém entende a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então todos nós temos que ter o Espírito de Deus para poder entender a palavra de Deus, que muitas vezes ele fala por parábola, incógnita. Então assim, não deixa claro exatamente para as pessoas que não é de Deus, que não gostam de Deus, realmente não entender, para não ser escarnecedores da palavra de Deus. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo na palavra de Deus, aonde fala que nós temos que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria que os que têm Bíblia aí, meus espectadores que sempre perguntam sobre isso, nós vamos ler o primeiro versículo. Nós vamos ler as cartas de João, de número 1, capítulo 4, versículo 14. As cartas de João está lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. A primeira, segunda, terceira carta de João. Na primeira carta está escrito o seguinte, versículo 14: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, desta forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então nós vemos aqui que ele fala o seguinte: se alguém confessar publicamente, esse confessar publicamente significa, olha, eu preciso aceitar Jesus na minha vida como sendo Filho de Deus e como sendo o meu Salvador. Então se você for procurar na Bíblia exatamente essas palavras que eu falo, aceitar Jesus, você não vai encontrar. É a mesma coisa quando a pessoa vai fazer o casamento. Aí o oficiante pergunta: você aceita a Maria com a sua legítima esposa? A pessoa fala: aceita. E isso é publicamente, é solene, o casamento é solene. É a mesma coisa, esse que está falando: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Então eu preciso confessar publicamente. Debaixo de uma árvore, vou confessar debaixo de uma árvore
que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é meu Salvador. Segundo aqui, não está valendo. Tem que ser público. O povo tem que saber que você está do lado de Deus. Então vamos ler mais aqui Mateus, capítulo 10, versículo 32. Fala o seguinte: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que estás nos céus. Versículo 33. Entretanto, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por que tem que ser assim? Só Deus responde. Por que tem que ser público? Por que você tem que confessar publicamente? Deus responde. É Ele que está mandando. Então, isso aí é uma questão de querer obedecer ou não. Se eu quero ser de Deus, eu tenho que chegar publicamente e falar: olha, gente, eu aceito Deus na minha vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Por isso as pessoas falam: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? É para você confessar diante dos homens, diante de Deus, diante dos anjos, que a partir daquele momento você não está mais do outro lado, do lado das trevas. Você declarou que está do lado de Deus. Então precisa ser declarado. Então não me questiono por que precisa. Isso é questão de Deus e Jesus. E é a questão da gente obedecer, crer e obedecer, ou então não obedecer, não crer, não aceitar publicamente. Ele disse aqui, olha, veja bem: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, não pode ser debaixo de uma árvore, não pode ser sozinho, é diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Ele disse: entretanto, aquele que me negar diante das pessoas. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, hoje não. Hoje eu não aceito Jesus como meu Salvador. Então você está negando diante das pessoas. É muito sério isso. Colocando aqui ao pé da letra. Então, se você não aceitar Jesus como seu Salvador publicamente, segundo a Bíblia, você está excluído da salvação. Mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Preciso confessar, certo? Isso não sou eu que falo, isso é a palavra de Deus. Se você acredita na palavra, você confessa. Se não acredita, é problema seu e Deus, então não confesse. Ok? Aí nós temos também o outro versículo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 8, fala o seguinte: digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Foi Jesus que falou isso em Lucas 12, 8. Foi ele que falou. Então, se você questiona isso, é bom questionar isso com Jesus, porque o que eu aprendi na Bíblia, Jesus falou assim: se você me confessar o Filho do Homem perante as autoridades, aonde? Na presença do pastor, na presença do rabino, da igreja, ou padre, ou quem quer que seja o líder espiritual. Tem que perguntar, tem que fazer isso. Vocês aceitam Jesus como seu Salvador? Eu entendo que a palavra mais correta seria o seguinte: vocês aceitam a autoridade de Jesus sobre vocês, e vocês querem aceitar Jesus como sendo o único suficiente Salvador das vossas almas? Aí a pessoa fala: nós aceitamos. Por então, confesse isso publicamente, que você aceita, porque do momento que você aceita, aí você tem que demonstrar para o outro lado, para o lado do adversário, que agora você está de Deus, obedecendo a palavra daquele que você aceitou como Cristo da sua vida, aceitou a autoridade dele sobre a sua vida. Aí a partir daquele dia você tem um compromisso com ele publicamente. É um casamento, é um ato solene. Aí nós encontramos também lá nas cartas de João, a primeira carta de João,
no capítulo 2, versículo 23, fala o seguinte: todo que nega o filho, de igual forma, não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. Eu não vou ler mais, porque eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei mais de 150 versículos que fala para a pessoa aceitar Jesus publicamente. Assim, dessa forma, é de uma forma solene. Olha, nós entendemos que de forma solene é dentro de uma igreja, é uma multidão, é onde se reúne para cultuar Deus. Não pode ser em um local onde não se reúne para se cultuar Deus. É uma reunião com o propósito de se cultuar a Deus, porque ali Deus está e vai receber o seu propósito. Jesus falou para Nicodemos, o príncipe de Israel, ele falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que deixar essa velha natureza sua, esse velho pensamento seu, essa velha doutrina, seus velhos costumes. Você é doutor da lei, mas você tem que nascer de novo. E aquele homem, doutor da lei: mas como que eu posso nascer de novo, sendo já adulto? Posso, porventura, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E disse Jesus: ó Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver. Depois ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é se ver? Começa com o entendimento. A gente enxerga com os olhos, mas o entendimento vem com a mente. Então, se você não quer mudar de vida, não quer quebrar essa barreira para aceitar a autoridade de Jesus na sua vida, você nunca vai ver, nunca vai entender o plano de Deus. Jesus disse que ninguém entra no reino dele e nem vai habitar no reino se não passar por isto. Então é preciso a pessoa se declarar que é de Jesus, que nós usamos uma palavra corriqueira, aceitar Jesus como seu Salvador. A profundidade disso é muito grande, a Bíblia está cheio disso aí, é porque a gente resume tudo que Jesus falou nessas 3 palavras: aceite Jesus como seu Salvador. Isto é, aceita a autoridade de Jesus na sua vida, aceita Jesus como seu Salvador. Isto é, aceite a doutrina de Jesus, aceite o ensinamento de Jesus. E não tem lugar melhor para isso do que numa igreja, no templo, e não tem material melhor para você entender isto do que a leitura da Bíblia. E não tem coisa melhor do que se aceitar a interferência de Jesus na sua mente, a interferência do Espírito Santo, que é para te dar entendimento. Aceitando tudo isso, resumindo as palavras, você aceitou Jesus como seu Salvador. Muito bem, agora eu vou orar. A oração de intercessão, diz a palavra de Deus, que tem grande poder. Deus atende a oração de intercessão. Eu vou orar por você, para você ter entendimento da palavra de Deus. Porque eu lembro, a minha esposa, antes de ser evangélica, ela falava para mim: olha, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Eu entendo mais as coisas que estão escritas em um jornal comum do que na Bíblia. Para mim a Bíblia é um papel qualquer. E depois ela aceitou Jesus, a autoridade de Jesus, isto é, aceitou a interferência de Jesus na vida dela, e ela passou a entender as coisas com uma facilidade muito grande, porque o Espírito de Deus começou a operar. Então eu vou orar para que você que está me ouvindo possa entender a palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria. Deus eterno, Senhor da glória, como teu ministro, como ministro da tua palavra, eu faço uma oração agora de intercessão. Vou interceder a favor de todos os meus telespectadores, todos os meus seguidores deste canal, todas as pessoas que se inscreveram nesse canal para receber os meus vídeos. Senhor Jesus, que a bênção que esteja sobre mim esteja também sobre eles.
Deus eterno, que a bênção que o Senhor estipulou teu Filho Jesus, estipule também cada um dos teus filhos, cada um de nós, que aceitamos a tua autoridade sobre a nossa vida. Aceitamos o teu ensinamento, aceitamos a tua doutrina, somos teus discípulos ou desejamos ardentemente ser teus discípulos. Dai-nos entendimento porque possamos ser teus discípulos, para que possamos, Senhor, ser teu companheiro, possamos ensinar também a palavra de uma forma correta e possamos anunciar o teu querer e a tua vontade na face da terra. Em nome de Jesus, Deus eterno, nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.